Olá, tudo bem? Meu nome é Franci, trabalho para as escolas públicas de Everett. Também tenho uma longa carreira trabalhando com a assistência financeira e admissões de faculdade. E hoje estamos aqui no webinar da MIFA para falar sobre um tópico muito importante, que é a introdução ao auxílio financeiro. Então, obrigado por estar aqui hoje. Espero que vocês tenham bastante informação importante para ajudar nessa jornada. Então, vamos lá. Só algumas, informações antes da gente começar. Aqui são as várias maneiras que você pode se inscrever para receber mais informação do MIFA, e-mails, etcétera, sobre outros, webinars, outras dicas. Muita informação importante aí na sua tela para você, eh, colecionar. E aqui são as outras, redes sociais, as várias maneiras que você pode se conectar com a MIFA mais uma vez. Muito importante seguir essas páginas para, como eu disse antes, ter mais informações. E aqui é como você são as instruções básicas de como participar nesse webinar, né, usar o bate-papo e outros recursos disponíveis ali, se você tiver mais perguntas. Então tá, então vamos começar, primeiramente só um pouco sobre MIFA. A MIFA é uma organização, é um órgão estadual que foi criado, no ano de 1982, aqui no estado de Massachusetts, para ajudar as famílias, né, como planejar, economizar e pagar os estudos universitários de seus filhos. Então, os tópicos de hoje, as informações que a gente vai cobrir, os tipos e fontes de auxílio financeiro, como é esse processo de inscrição, como são tomadas as decisões sobre esse auxílio financeiro, como pagar a faculdade e, finalmente, o que que você pode estar fazendo agora, quais os passos que você pode estar tomando. Então vamos lá. Então, primeiramente, a gente começa com os tipos e fontes diferentes de auxílio financeiro. Então, primeiramente, o que que é o auxílio financeiro? O auxílio financeiro é o dinheiro que vem para ajudar um estudante a pagar o seu curso universitário. Existem três tipos principais de auxílio financeiro. Então, nós temos as concessões e bolsas de estudo, né? Um dinheiro doado, que a gente chama de free money, dinheiro grátis. Nós temos o programa de work study, que é um programa de trabalho e estudo, e esse dinheiro é então direcionado para pagar seus estudos. E temos finalmente os empréstimos estudantis que vêm direto do governo federal. Então vamos lá. Sobre os empréstimos estudantis que vêm direto do governo federal, esse dinheiro, o estudante é o único tomador desse empréstimo, então ninguém mais pode emprestar esse dinheiro em nome do estudante, é simplesmente o estudante. Não há verificação de crédito, então o estudante não precisa passar por esse processo de verificação para este empréstimo, e existem 2 tipos de empréstimo, os subsidiados e os não subsidiados. Então a taxa tem uma taxa de juro fixa de 6,39% para o ano letivo agora de 2025, 2026, e existem diferentes formas de repagamento, né. Então o pagamento, ele só começa a ser, nenhum pagamento é devido enquanto o estudante estiver matriculado, então quer dizer que esse dinheiro o estudante vai começar o processo de repagamento, somente depois de se formar. Então tem, como falei antes, múltiplas opções, né, muitas delas relacionadas à renda, para o estudante então decidir qual é a melhor forma de repagamento. Ele tem um total máximo, né, nesses 4 anos de estudo, de empréstimo de $27.000, com pagamento estimado a mais ou menos 300 por mês por 10 anos, e uma dívida total estimada de 32 a $34.000. E há sim também opções de prorrogação ou extensão desse perdão. Então, por exemplo, você se formou, ainda não arrumou um emprego, precisa de mais um tempo, há sim a possibilidade de prorrogar esse processo de repagamento ou extensão, né, desse prazo aí. E na tela você também está vendo os limites de empréstimo. Então, o limite ele vai aumentando a cada ano que o aluno está na faculdade, né. Então você tem no seu primeiro ano, você tem um limite de 5.500, no segundo ano você vê que aumenta um pouquinho mais e assim por diante. Então é importante lembrar disso também, ok? E daí então falando sobre as outras fontes de auxílio financeiro além, né, dos empréstimos, você tem as fontes federais, que são concessões, o programa de work study, os empréstimos e incentivos fiscais, que você pode achar mais informação visitando o site do studentaid.gov, um website muito importante para ter mais detalhes sobre todos esses programas federais, né, que são disponíveis para nossos estudantes. Nós também temos programas, de auxílio estaduais, então você tem concessões, bolsas de estudo, despesas de anuidade, empréstimos diretamente do governo estadual, que então você, deve visitar o website do mass.edu/,
OSFA, né, para você saber mais informações, então, do que tem disponível aqui no estado. E nós temos também auxílio financeiro vindo direto da faculdade, né, o auxílio institucional, então que também são concessões, bolsas de estudo, empréstimos, e fontes que vêm direto da faculdade onde você está pensando em se matricular. E também existem outros órgãos, que também oferecem outros tipos de auxílio financeiro, né, bolsas de estudo, etcétera, que bolsas privadas ou bolsas fora do esquema federal, estadual ou da própria universidade, né. Então existem várias bolsas por aí que você pode, então, fazer uma pesquisa. Nós recomendamos esses 2 websites, né, o mifapathway.org e o fastweb.com. São 2 sites excelentes que reúnem várias listagens de outros tipos de bolsas que existem aí, que existem bolsas para tudo. Existem bolsas para quem é canhoto, para quem tem cabelo vermelho, para quem, quer estudar uma certa matéria, enfim, existem várias bolsas que você só tem que fazer um pouquinho mais de trabalho, né, que existem diferentes critérios, mas são bolsas à parte que também podem ser incluídas no seu auxílio financeiro, então, para pagar a sua faculdade. Então, assim, normalmente há em torno de 190 bilhões de dólares, né, de auxílio disponível para alunos que estão nessa fase de graduação. Isso é são os números do ano passado, né, para você ter uma ideia de quanto há de auxílio financeiro disponível aí para nossos alunos pagarem suas faculdades. Existe também o auxílio por mérito, né, que ele é concedido em reconhecimento às realizações do aluno, então realizações acadêmicas, atléticas, etcétera, então são as bolsas por mérito. Então, existem aí requisitos para renovação ou não renovação dessas bolsas, isso vai depender do critério né, desse auxílio recebido, cada uma vai ter um critério diferente. Não é oferecido em todas as faculdades, então é importante que você saiba disso também. Não é garantido que toda faculdade vai ter uma bolsa para mérito, uma bolsa de artes, uma bolsa de esportes, né? Então você tem que fazer essa pesquisa de acordo com as universidades que você está colocando aí na sua lista, selecionando, né, e pensando em visitar, etc. Às vezes é necessário fazer algum tipo de requerimento separado, verificar, então é muito importante que você verifique os prazos também, né, cada bolsa aí vai ter o seu prazo diferente ou algum requisito diferente, né, não é tudo padrão, então é importante anotar sempre essas datas, esses prazos, esses requisitos, diferentes aí para ficar bem organizadinho e não perder nenhum dinheiro disponível aí, né, de auxílio. E também o prazo de inscrição às vezes pode ser mais cedo, começando até em novembro, né, desse tipo de auxílio por mérito. Então, mais uma vez, é muito importante que vocês fiquem ligados aí nesses prazos, nesses requisitos, para ficar mais organizado e maximizar, o tipo de auxílio que você pode estar aí requerendo, né. Também existem nas faculdades o auxílio por necessidade. Este tipo de auxílio, ele vem com a base na situação financeira da família, né, então aí vem o quesito necessidade, então é baseado na situação financeira da família daquele estudante. Então a qualificação ela é determinada por uma fórmula que é padronizada, eh federalmente, né, então aí usando essa fórmula que vai calcular a renda da família, imposto de renda, etcétera, vai sair aí um número nessa fórmula padronizada, e essas concessões, pode incluir empréstimos ou programas de trabalho de estudo, então pode ser uma mistura, mas é, mais uma vez, baseada na necessidade financeira daquela família. A maioria desse auxílio financeiro é baseado na necessidade, como já falei, e a e o aluno sim vai ter que mostrar aí um progresso acadêmico satisfatório. Então, assim, o aluno é concedido uma bolsa na base de necessidade, é importante que ele fique atento, né, ele ou ela fique atento às suas notas, porque vai ser preciso sim mostrar um certo progresso acadêmico para manter esse auxílio disponível de um ano para outro. Então, agora que a gente já falou sobre os tipos diferentes de auxílio financeiro que existem aí para os nossos estudantes, agora vamos falar sobre o processo de inscrição, né? Vamos começar então pelos prazos para obter o auxílio financeiro. Então você tem que conferir, agora é o momento de você estar conferindo os prazos e os requerimentos necessários no site de cada faculdade que você está pensando em aplicar. Mais uma vez, nada disso é padronizado, né? Dependendo do tipo de auxílio, cada faculdade vai ter seus prazos, suas datas específicas, então é muito importante que você visite o site de cada universidade que você está pensando em se inscrever, ou você visite o escritório de finanças daquela universidade,
faça um pouco de dever de casa, porque você provavelmente vai se inscrever para obter auxílio financeiro antes de receber uma decisão, né, se você foi admitido ou não à faculdade. Então é importante você ter aí suas datas e você ter tudo certinho para, mais uma vez, né, estar em cima tá tá em cima de todos os prazos e garantir que você vai ter o melhor pacote de auxílio financeiro possível. Então é importante que você comece a fazer toda essa pesquisa antes, que anote todas as datas, né, e não perca nada. Normalmente os prazos de ação ou decisão antecipada, são em outubro ou novembro, né, e normalmente os prazos padrão são em fevereiro ou março. Então é importante lembrar essas 2 datas, que são as datas de admissão e decisão da faculdade, e como já foi falado aqui antes, às vezes você não vai receber o auxílio financeiro antes disso acontecer. Eh, então mais uma vez, é importante você observar esses prazos antes de fazer, né, o seu requerimento. Você pode usar o College Application Manager, que é um gerente de inscrições de faculdade, feito pela MIFA, né. Você pode usar esse QR Code na tela para baixar esse aplicativo, que isso vai te ajudar a se organizar melhor, eh, com seus prazos aí de auxílio financeiro. Mas é importante ficar ligado nessas datas mais uma vez, anotar de tudo direitinho e usar esse gerente para organizar, os seus prazos, dependendo dos quais a faculdade do seu filho ou sua filha estão pensando em se inscrever. Muito importante também é o FAFSA. Você precisa de preencher o FAFSA para, receber um pacote de auxílio financeiro de muitas universidades que você vai estar aplicando. Então o FAFSA, ele é o Free Application for Federal Student Aid. Então é um requerimento gratuito de auxílio federal a alunos. Então é muito importante, que você saiba, primeiramente, que você está usando o website correto para preencher o FAFSA. Não custa nada, é totalmente gratuito. Ele é exigido por todas as faculdades, como eu já falei antes, deve ser preenchido todos os anos, e ele está disponível a partir do dia 1º de outubro. Então ele já está disponível, e existem várias etapas a serem concluídas. Então a primeira etapa é você acessar o site do fafsa.gov e selecionar se você está aplicando para este ano, né, se o seu filho vai se formar agora e vai entrar na faculdade em setembro, você vai então selecionar o ano de 2026 ou 2027 lá no Fafsa. O estudante, então, vai ter que iniciar o FAFSA, né, e depois, convidar os outros contribuintes. Não quer dizer que o seu filho ou sua filha vai ter um login, pai, mãe, se os pais são separados, não importa, né, todos os contribuidores aí da renda deste aluno vão ser convidados, a preencher a seção deles no FAFSA. Então ali, cada contribuidor vai preencher sua própria seção separadamente, como eu já falei, e o último contribuidor que preencher essas informações vai então poder enviar o FAFSA. E isso tudo é feito eletronicamente, como eu falei, neste website que está aí na tela. O FAFSA incompleto vai ser excluído depois de 45 dias sem atividade. Mas, mais uma vez, você tem que ter todos os quesitos preenchidos, tudo feito, enviado, para então, o aluno receber, o seu pacote de auxílio financeiro da faculdade. Então é muito importante que você comece isso o mais cedo possível, né, tenha tempo para preencher, principalmente se você tem, eh, várias pessoas aí contribuindo e preenchendo o FAFSA, se você precisa mais tempo para organizar, né, o seu imposto de renda, para responder as perguntas no formulário, então é importante que você se dê esse tempo para fazer tudo isso. Nós também temos um webinar disponível que te explica melhor, passo a passo, o FAFSA, né, que se chama Entendendo o FAFSA, que está aqui no nosso site, é uma orientação passo a passo que vai te explicar direitinho como preencher esse formulário. Mas lembrando que este formulário é a etapa número 1 para o processo de auxílio financeiro, é algo muito importante. Para você preencher o seu FAFSA, você precisa do que se chama do FSA ID, né, Federal Student Aid ID. Então, o ID do FSA, né, vai ser o seu nome de usuário e sua senha do FAFSA. Então, cada pessoa que vai preencher aquele FAFSA, que vai assinar ali, tem que ter o seu próprio nome de usuário e senha, né, que é o FSA ID. Então, é necessário que todo mundo crie um para fazer seu login. Você pode criar o seu FSA ID agora, você pode clicar pausa no webinar e ir no site agora fazer isso. O link está aí na sua tela, né, studentaid.gov/FSAID, e você precisa somente de ter um endereço de e-mail. Então você vai entrar nesse site aí que você vê na tela, tendo o seu e-mail, né, você vai então criar sua conta. Então o que que você precisa para criar um FSAID? Ou quem precisa criar isso? Então é o estudante, cada genitor listado, né, no FAFSA,
E se os pais fazem declaração de renda em conjunto, só um deles precisa de um FSA-ID. Conjugue do aluno se for aplicável, né, se declarou imposto de renda separadamente ou não. Então todas as pessoas vão ter que ter a sua própria FSA-ID para preparar o FAFSA do aluno. Os estudantes que não tiverem um número Social Security, né, pode responder as perguntas baseadas nas informações extraídas do seu histórico de crédito. Então, você não precisa de ter um social para responder as perguntas, mas você deve, mesmo assim, criar o seu FSA-ID, preencher o FAFSA e seguir, as diretrizes. E mais uma vez, se você tem alguma pergunta, se você quer saber mais sobre o FAFSA, quer entender melhor como fazer todo esse processo, você pode, então, assistir o nosso webinar que está disponível no MIFA, que tem essas informações também. Então, o que que é informado no FAFSA? São informações gerais, o status de cidadania do estudante, né, o status dos pais não importa, todos os cidadãos dos Estados Unidos e não cidadãos têm que se qualifiquem podem receber auxílio financeiro federal, então, os estudantes que não têm documentos podem qualificar para algum tipo de auxílio estadual, né, estadual e para a anuidade em escolas estaduais de Massachusetts. Então, mais uma vez, mesmo que o estudante não tenha documentos, ele pode, mesmo assim, se qualificar para algum tipo de auxílio diretamente do estado de Massachusetts, assim como anuidade, nas escolas, universidades estaduais de Massachusetts. Então é importante que mesmo assim você precisa preencher o FAFSA, mesmo que o seu status imigratório seja diferente. As faculdades nos quais o estudante não está se inscrevendo, eh as faculdades no qual o estudante está se inscrevendo, todas elas vão receber o FAFSA. Então você vai preencher um formulário e você vai então ali incluir todas as faculdades que você está pensando em se inscrever, e então essa informação do FAFSA vai ser enviada diretamente para essas universidades. Os pais. A informação dos pais, né, casados, incluindo os genitores do mesmo sexo, você tem que incluir ambos, todos os genitores que moram juntos, casados ou não, divorciados, separados, pai, mãe, enfim, quem forneceu mais apoio financeiro, né, nos últimos 12 meses, ou seu cônjuge atual. Se os seus genitores forneceram a mesma quantidade de apoio, então você usa aquele que tem a maior renda. Então, por exemplo, se os pais são divorciados, né, aquele que está fornecendo o auxílio financeiro maior nesses últimos 12 meses é normalmente a pessoa principal no FAFSA. Se, a contribuição dos pais é igual, né, mesmo eles sendo separados, você usa aquele com a maior renda e com maior bens. Os tutores legais não são genitores. Você vai colocar ali o número de agregados familiares, né, essa informação vem direto do IRS, tem uma opção quando você está, preenchendo o FAFSA que você pode puxar toda essa informação diretamente do IRS. Então se você faz declaração de imposto de renda, você pode puxar essa informação direto de lá, né, e aí atualizar os números se tiver alguma diferença, você vai colocar ali os pais vão colocar o número de filhos que tem numa faculdade, isso não vai ser usado no cálculo, naquela fórmula, mas enfim, tem que providenciar essa informação também. Então essa é a informação básica do que é incluída no FAFSA. Além de informações financeiras, a renda dos pais e do estudante, então vai ser sempre a renda de 2 anos para trás. Então, se você está preenchendo o FAFSA de 2026, vai ser a informação da renda de 2024. E isso, como mais uma vez eu já tinha mencionado antes, isso vai ser obtida diretamente do IRS, né, do seu imposto de renda federal. Eh, e você só precisa ali dar o seu consentimento na hora de preencher o formulário, para que essa informação seja puxada diretamente do seu imposto de renda. A sua renda tributada e não tributada, declarada na declaração de imposto de renda, isso tudo vai ser, informado ali no FAFSA, além dos bens dos pais e do estudante. Então você vai incluir a quantia, né, que tem na conta de poupança, na conta de corrente, investimentos, empresas maiores, etcétera. Você vai incluir as contas de poupança para educação. Então se você tem uma poupança, específica para, né, os estudos desse aluno, dessa aluna, você não vai incluir a sua residência principal. Então, por exemplo, você tem 2 casas, tem uma casa de férias e a casa que você mora. Então você vai colocar ali, né, só casas além da sua residência principal, quantia de aposentadoria, seguro de vida, essas coisas assim, você não vai colocar diretamente no FAFSA. Eh, Aí você também vai providenciar informações sobre, quantias referentes à sua pensão alimentícia, se você, né, eh, enfim, você pode seguir ali passo a passo, providenciando as informações que o FAFSA pede, mas essa aqui que você vê na tela são as informações básicas que você vai
vai precisar enviar quando preencher este formulário. Dívidas não precisam ser informadas, hã, exceto dívidas de ativos informados, tá? Então fica a dica aí. E mais uma vez, se você precisa de informação, mais detalhada, você pode assistir nosso outro webinar que cobre todas as sessões do FAFSA com mais detalhes. Outros requerimentos que são necessários ou podem ser necessários no seu processo de auxílio financeiro. Há um formulário chamado CSS Profile. Então, o perfil do CSS, que é o College Scholarship Service, que é um serviço de bolsas de estudo universitárias. Tá aí na tela o link, né, desse, cssprofile.org. Algumas faculdades e universidades exigem isso, não são todas. Então, como eu falei, talvez é algo que você possa precisar, mas isso vai depender de quais faculdades você está aplicando. Mas algumas exigem, este formulário, que é um formulário adicional ao FAFSA, né. E ele tem um custo de $25 para a primeira escola e $16 para cada escola adicional. Se a renda dos pais for de 100.000 ou menos, a família então, né, tem a isenção de taxas aí para preencher o CSS Profile. Ele também está disponível no dia 1º de outubro. Eh, Se os pais são separados, o pai ou a mãe que, né, não tem a guarda, do estudante, então deve criar um perfil separado no CSS Profile. E nós também temos um webinar aí bem detalhado que explica todos os passos e detalhes deste formulário também. Então, mais uma vez, se você precisa de mais informação, se você já sabe que a faculdade que você está pensando em se inscrever, tem esse requerimento, né, use o QR Code aí para já marcar para assistir esse outro webinar que vai explicar passo a passo todos os detalhes do CSS Profile. E como eu falei mais uma vez, só para lembrar, não quer dizer que você vai precisar preencher o CSS Profile, isso vai de caso a caso, porque nem toda universidade precisa, mas mais uma coisa para você anotar e colocar aí né, no seu caderno de auxílio financeiro, enfim, como você esteja organizando essa informação, importante notar quais são as faculdades que estão requerendo esse CSS Profile, e daí então determinar se você precisa fazer ou não, e se precisar, tirar um tempo extra para fazer isso também. Depois de você se inscrever, então você já preencheu o FAFSA, né, e preencheu o CSS Profile se você precisa, o próximo passo é, todas as faculdades que você, listou ali, vão receber a informação, além do estado também receber todos esses dados eletronicamente. O estudante vai então receber um resumo, né, do seu FAFSA, por e-mail. Você vai receber um e-mail dizendo aqui, ó, foi enviado eletronicamente, está aqui o resumo da informação que você colocou no seu FAFSA. As faculdades podem então solicitar documentação adicional devido à verificação obrigatória. Isso é algo que é feito aleatoriamente com uma porcentagem de alunos que estão fazendo, né, requerimento de ajuda financeira. Então aí, fica a critério da faculdade, né, dessa verificação de documentação, adicional. As faculdades então vão analisar os requerimentos e determinar qual é o tipo de oferta de auxílio financeiro, que eles chamam de pacote, né, de auxílio financeiro. Então eles vão aí, com essa informação toda, eles vão fazer essa análise e determinar aí o que que eles vão te oferecer. A ajuda financeira pode ser enviada junto com a sua decisão de admissão ou depois dela. Isso também é algo que depende muito da universidade, da faculdade. Algumas enviam junto com a sua carta de admissão o seu pacote financeiro, ou às vezes vem um mês depois, uma semana depois, enfim. Isso vai depender muito. Isso é uma pergunta que você pode então fazer, né, quando você for visitar as faculdades, quando você for conversar com os seus diretores de admissão ou com o escritório de finanças da faculdade que você está pesquisando, perguntar quando quando que eles antecipam, né, essa carta de ajuda financeira. E muitos deles vão te falar se chega antes, se chega junto, se vem depois, enfim. Você pode acessar os sites das faculdades ou universidades para saber esse prazo também, ou pode simplesmente pegar o telefone e ligar para eles. Então, como eu mencionei antes, algumas universidades talvez tenham um processo adicional de verificação. Então as faculdades, elas verificam os dados em requerimentos de auxílio financeiro, né, os alunos são selecionados pelo departamento de educação ou pela faculdade, e muitas vezes esse é um processo aleatório.
Eles devem responder a todas as suas solicitações para receber sua ajuda financeira. Então você preencheu o seu FAFSA, a faculdade recebeu sua informação, né, recebeu os dados, e aí você foi selecionado para essa verificação. Talvez eles precisem de documentos adicionais, às vezes é uma cópia da sua do seu imposto de renda, às vezes é uma cópia, uma fotocópia de algum documento. Enfim, seja lá o que eles estão pedindo, você tem que então responder rapidamente essa solicitação para poder esse processo continuar caminhando, porque se você não responder essa solicitação, seu processo de auxílio financeiro vai ficar parado ali até este requisito ser resolvido. Então, as famílias têm que enviar a documentação adicional assim que ela for solicitada. Então, normalmente vai ser, como eu falei, pode ser a sua cópia de declaração de imposto de renda, uma planilha de verificação, extratos de contas, enfim, isso é o mais comum que é pedido nesse processo de verificação. Lembrando que não é todo mundo que é selecionado para isso. Então você deve sempre revisar toda a correspondência das faculdades, ficar em cima, ler toda a correspondência, fazer seu login no portal da faculdade para ver as comunicações, se você recebeu algum e-mail, alguma comunicação deles através dos portais. A gente sempre aconselha, né, as famílias a criar um endereço de e-mail para a família que seja separada somente para esse processo de auxílio financeiro, para que você não perca nada, para que nenhum tipo de solicitação seja ignorada. Então, aí fica uma dica de você criar um endereço de e-mail separado só para esse processo, que aí você sabe que não vai passar nada batido, né. E então, falando como eu mencionei, né, cada universidade tem seu escritório de auxílio financeiro, então você pode, saber mais sobre a sua ajuda financeira. Então, por exemplo, né, saber sobre os quais são os critérios de renovação desse auxílio, né, financeiro ou acadêmico, como que estudos uma bolsa de estudo privada pode afetar a minha ajuda financeira, isso tem algum problema? Enfim, recebi uma bolsa, né, da minha cidade, isso vai afetar o meu pacote financeiro dessa universidade? Então essas são algumas perguntas que você pode fazer para esse escritório de auxílio financeiro da universidade da sua escolha, né. Você pode perguntar sobre considerações especiais. Existiu uma mudança na família desde que esse imposto de renda foi criado, né. Posso fazer uma apelação da minha oferta? Como que eu faço isso? Então, por exemplo, você, a sua situação financeira mudou desde 2024, né, talvez você perdeu o emprego, talvez, enfim, aconteceu alguma coisa diferente na família. Então essa renda não é mais representativa, né, da sua situação atual familiar. Então você pode, então, ligar para o escritório de auxílio financeiro e perguntar: "Olha, posso fazer uma apelação? Enfim, a situação financeira da família mudou, o que que a gente pode fazer? Como é que a gente faz isso?", né. Então é diretamente com o escritório de auxílio financeiro que você vai tirar essas dúvidas e descobrir quais são os próximos passos, né. Então como entrar em contato com o escritório de auxílio financeiro da sua faculdade? Então normalmente você pode mandar um e-mail, você pode fazer um telefonema, muitas das universidades hoje em dia oferecem um sistema de bate-papo, né, um chat que é oferecido ali mesmo na telas, não todas, mas muitas têm hoje em dia, ou até mesmo você pode fazer né, agendar um apontamento para você ir pessoalmente, também é uma opção para você, mas é muito importante que você faça isso se você tiver dúvidas, se você quiser fazer algum tipo de apelação, alguma coisa, é importante que você entre em contato com o escritório de auxílio financeiro da sua faculdade o mais rápido possível, se tiver algumas dúvidas. Então agora a gente vai explicar um pouquinho como são tomadas essas decisões sobre auxílio financeiro, né, a gente falou bastante sobre o processo de aplicação, os formulários que você tem que preencher, os prazos, etcétera. Então agora como é que é tomada essa decisão a partir do momento que eles recebem a sua informação que você colocou lá no FAFSA. Então você tem o que a gente chama de COA, Cost of Attendance, que seria o custo para você frequentar essa universidade, né. E esse custo é calculado da tal maneira, então são as despesas totais para um ano, né, de faculdade. Então são as despesas cobradas ou diretas, ou suas despesas não cobradas ou indiretas. Então, o que que é uma despesa direta? A sua mensalidade, a sua anuidade, alimentação e habitação, se você está morando na faculdade. A despesa indireta são todas as outras despesas que você tem como aluno, que seriam seus livros, seus materiais escolares, seus transportes, as suas despesas pessoais. Então, isso tudo, né, cai na categoria de despesa não cobrada, porque não é algo que a faculdade está cobrando diretamente de você, mas são despesas que você vai ter como estudante nesse ano letivo. Então aí essa fórmula, né, do cost of attendance é calculada dessa forma. É feito um cálculo então das despesas diretas e indiretas, e isso vai gerar o seu total de custo, né, de matrícula.
o seu custo para estudar aquele ano letivo na faculdade. E aí, existe também um número chamado seu índice de auxílio ao estudante, que você vai ver chamado SAI, né, Student Aid Index, que é um número que representa, então, a sua solidez financeira a solidez financeira de uma família. Então essa mesma fórmula federal, ela é usada para todas as famílias. Então a renda vai pesar muito mais do que os outros ativos, né, e algumas faculdades também, elas usam uma fórmula institucional. Então, assim, uma grande parte das universidades usam o SAI, mas há algumas faculdades que têm a sua própria fórmula interna também. Então isso é algo, né, que é importante você saber que existem faculdades que também usam sua própria fórmula. A família então tem a responsabilidade principal, né, do quanto vai ser pago aí para os estudos desse estudante. Então, assim, o seu SAI, o índice de auxílio estudantil, ele vai determinar, né, usando essas fórmulas, o qual é a responsabilidade da família. Não quer dizer, ele não representa necessariamente o que a família vai pagar, isso é muito importante lembrar, né. E aí nós temos no site, você tem um QR Code também, a sua calculadora do SAI. Então você pode usar essa calculadora para ter uma base do que talvez vai ser o seu índice de auxílio para o seu filho, para sua filha. Então você pode usar essa calculadora para ter uma base, você pode usando essa calculadora, você vai colocar aí a renda da família, os custos, vai ter várias perguntas, e aí vai fazer um cálculo estimado do que talvez seria esse índice de auxílio ao estudante. Que é um número importante a você ter, né, como a gente já falou antes, não quer dizer que vai ser exatamente tudo que você vai ser responsável para pagar, vai te dar uma ideia né, de aonde você fica ali nesse índice de auxílio estudantil, vai te ajudar a ter uma ideia, né, de qual vai ser o custo aí, ou qual vai ser o tipo de auxílio financeiro que você vai receber. Então, mais uma vez, é assim que é feita a fórmula do auxílio financeiro. Então a faculdade vai preencher as faculdades preenchem a elegibilidade para o auxílio financeiro com base, né, em todas essas fontes. Então eles vão colocar aí o seu custo para frequentar, o que a gente já falou que é o cost of attendance, né, aqueles custos diretos e indiretos para você, ter um ano letivo, né, seu custo de anualidade, seus materiais, transportes, etcétera. Eles vão diminuir isso do seu índice de auxílio estudantil. Então quer dizer, você coloca aí o custo o custo para frequentar, você subtrai do índice de auxílio, né, aquele SAI, que é o que a gente acabou de falar, aquele cálculo que é feito baseado, né, no que supostamente a família seria responsável a pagar, de acordo com sua solidez financeira. E aí, então, usando essa fórmula, você subtraindo esses 2 números, você vai então ter a sua elegibilidade para auxílio financeiro. E aí é o que determina, né, quanto de auxílio financeiro você deve receber dessa instituição. É importante notar ali que um SAI negativo, ele é tratado como zero nessa fórmula, né. Então, enfim, então, são essas informações que são usadas para determinar o que você pode receber de auxílio financeiro. Então, por exemplo, nós temos um exemplo aqui, né, você tem uma faculdade com custo de 45.000 dólares ao ano para frequentar. Eh Então você tem aí o seu SAI, que seria 5.000, né, esse é o custo, né, o índice estudantil aí dessa família. Aí você tem bolsas de estudo digamos que esse aluno é muito bem empenhado, né, recebeu aí uma concessão de bolsas de estudos dessa faculdade, uma de 17.500 e outra de 10.000. E aí então você tem mais 5.500 disponível de empréstimo estudantil. E você tem mais 2.000 do programa Work Study, né, que é o trabalho e estudo, que já foi falado lá no início desse workshop, mas seria, um programa onde você trabalha na faculdade e o dinheiro que você recebe, né, como pagamento desse seu trabalho é o dinheiro que deve ser direcionado aos seus estudos, então é o programa direto. E daí então você tem 5.000 de necessidades não atendidas, né, que então seria aí o que a gente chama do seu gap, é o que você ainda tem a pagar. Então esses são exemplos de como as coisas são feitas. Eh então aí as universidades também vão te oferecer algo que se chama de calculadora do preço líquido, né, o seu Net Price Calculator. Toda universidade tem que ter isso disponível nos primeiros cliques da página, então é fácil de você encontrar no site de qualquer universidade que você está buscando. Isso é uma ferramenta online que é encontrada para
você ter uma ideia, mais uma vez, do seu, né, aí o que que você vai poder ter de auxílio, o que que vai sobrar para você pagar, etcétera. Então é uma ferramenta que, ela vai perguntar sobre as finanças da família, sobre o desempenho acadêmico do aluno, vai ter várias perguntas ali, e ela vai te dar uma estimativa do preço líquido pessoal da faculdade para cada aluno. Então mais uma ferramenta que te ajuda a planejar e entender qual seria o preço líquido, né, para o meu filho, minha filha estudar nessa faculdade. E também mostra, e lembrando que isso tudo é uma estimativa, né, porque, enfim, o cenário de cada família pode mudar de um dia para o outro, enfim, mas ele vai te fornecer uma estimativa bem próxima do preço líquido, assim como também uma estimativa do auxílio federal e institucional disponível, baseado naquelas informações. Então você tem que ser muito, eh você tem que honrar, né, a sua situação financeira, colocar a informação mais atual possível nessa calculadora que você vai usar, para ter uma estimativa real do que vão ser aí os seus custos e que tipo de auxílio você vai receber, tanto federal como institucional, né. Então é importante que você use essa calculadora de preço líquido em todas as universidades que você está pensando em aplicar, porque vai te dar aí uma estimativa né, próxima do que realmente seria o seu custo para estudar nessa faculdade. E o auxílio baseado em mérito também pode ser incluído na calculadora. Então é importante, mais uma vez, que você coloque a informação certa, né, porque aí pode, umas diferenças de notas, por exemplo, podem afetar essa estimativa, mas se a universidade é uma que oferece bolsas, de mérito, é importante você colocar aí as notas do seu aluno para saber se tem alguma bolsa de mérito disponível baseado nas notas dele ou dela. Mas enfim, isso é uma ferramenta muito útil, que nós recomendamos você usar, com todas as faculdades que você está pensando em se inscrever. Então aí, depois de todo esse processo, você preencheu o seu FAFSA, preencheu o seu CS Profile, você já aplicou para todas as universidades que você estava pensando em aplicar, recebeu suas respostas, então você vai receber a sua carta de oferta, né. A carta de oferta são o que a gente chama de seu pacote, né, financeiro que vem de cada universidade, como a gente já falou antes, às vezes esse pacote financeiro pode chegar junto com a sua decisão de admissão, ou pode vir depois. Mas aí você pode ver que os totais podem variar, então você tem exemplo aí de 3 faculdades diferentes, né, enfim, e aí você vê entre a faculdade A, B e C, o quanto que você recebe de bolsa, de empréstimo, de work study, o total né, do pacote de auxílio financeiro e as necessidades que não são atendidas. Então, mais uma vez, aquela última fila ali das necessidades não atendidas seria o que que você está responsável para pagar, né, o que que faltou, cobrir nesse pacote estudantil. Então você pode ver aí que a gente usou o mesmo exemplo, né, todas as 3 faculdades nesse exemplo custam o mesmo tanto, 45.000 anual. Você tem um aluno com um índice de auxílio de estudante de 5.000, então mais uma vez esse é o cálculo que é feito baseado na situação financeira da família, e foi determinado que esse índice de auxílio é 5.000, então isso é o que a família pode contribuir para a educação desse estudante. Então sua elegibilidade total, então, essa faculdade custa 45.000 por ano, e você tem um índice de auxílio de 5.000, quer dizer que então você tem 40.000 de elegibilidade de auxílio financeiro. Então você pode olhar ali, no exemplo A, você tem 32.500 de bolsas, com mais um adicional de 5.000 de empréstimo e 2.000 de work study. Então, você tem um total, né, de 40.000 de elegibilidade de auxílio financeiro e não tem nada de necessidades não atendidas. Então, essa pessoa recebeu praticamente um pacote completo, né, uma mistura de bolsas e empréstimos e work study, a pessoa tem todo o custo anual da faculdade atendido ali. Por exemplo, você vai para a faculdade B, então o segundo exemplo, você tem menos de bolsas de estudo, o mesmo tanto de empréstimo estudantil, e mais os 2.000 de work study. Então você tem 33.000, né, ali sendo coberto no seu pacote de auxílio financeiro, então ficou 7.000 para trás que a família então, é responsável, no caso. E daí no você se você olhar na faculdade C, você vê aí também, né, um pouco menos de bolsas, etcétera, você pode olhar as diferentes linhas, e então, a faculdade C tem um pacote talvez não tão vantajoso, onde a família ficou responsável ou por $15.000, né. Então aí você pode olhar, então o mais importante de tirar desse exemplo é que
Nem sempre o seu pacote financeiro vai ser igual, né, normalmente não vai ser de uma faculdade para outra, então é importante que você compare cada um e entenda o que cada um significa. Então, outra coisa a lembrar neste exemplo é que a faculdade A, por exemplo, está dando muito mais de concessão de bolsas de estudo. Lembrando que bolsa é um dinheiro free, né, um dinheiro que a gente não paga, que não precisa pagar de volta. Então é interessante também prestar atenção, quanto que eu estou recebendo de dinheiro grátis, dinheiro que eu não vou precisar, né, pagar mais tarde. Então você vê aí que no exemplo A, você tem muito mais de concessão de bolsa e, né, o empréstimo estudantil aí é o mesmo, porém você tem muito mais dinheiro, grátis ali nesse primeiro exemplo. Mas enfim, é muito importante que você compare todos os seus pacotes, né, suas cartas de oferta, olhe cada uma com muita atenção. Se você precisa de ajuda, vá ao escritório de ajuda financeira, converse com seus conselheiros na escola, existem várias organizações que podem fazer esse processo para você, te ajudar a entender essas cartas de oferta, entender cada uma dessas linhas, né, de auxílio, para saber realmente o que que você vai precisar tirar do seu bolso, para custear esses estudos. Então aí você tem mais, né, outros tipos de pacotes que você pode, olhar aí mais um exemplo na tela, né, então você tem aí de novo uma faculdade, temos o mesmo exemplo, uma faculdade de 45.000 com 5.000 de custo né, do índice de auxílio, então uma elegibilidade total de 40.000. Então você vê aí nesses outros exemplos, onde você tem, empréstimos para pais, né, que também é algo que você pode fazer quando você tem aí essa necessidade não atendida, então os pais têm a possibilidade de então fazer um empréstimo adicional para pais, para cobrir essa necessidade quando você não recebe o suficiente para cobrir todo o custo do estudo, né. Então você vê aí nesses exemplos, a faculdade A, o aluno recebe 27.500 de bolsa, tem mais os 5.000 de empréstimo, 5.500. Eh, não tem empréstimo para pais, porém tem aí os 2.000 do work study, então ficou para trás 5.000, né, não de necessidades não atendidas. No segundo exemplo, você também tem isso, porém, você tem um aluno com menos concessões de bolsas, no exemplo B, então aí os pais fizeram um empréstimo de 10.000 e você ainda tem os 5.000, de necessidades não atendidas, e você vê no terceiro exemplo, onde, mais uma vez, você tem menos dinheiro oferecido, né, menos oferta nas concessões de bolsa, e então um empréstimo para pais, de maior valor, para cobrir essas necessidades. Então, mais uma vez, você tem aí vários exemplos, né, de como essas cartas de oferta eh, podem variar tanto de uma universidade para outra, então é por isso que é muito importante você tomar um tempo, analisar tudo com muita calma e entender esses valores, né, porque mais uma vez, se você olhar nesses exemplos aí, todos esses 3 exemplos, essa família tem $5.000 de necessidades não atendidas, porém no exemplo B e C, eles já tiraram mais, né, no exemplo B, 10.000 a mais de empréstimo e no exemplo C, 20.000 a mais de empréstimo, além daqueles 5.000 que faltaram, que não foram cobertos. Então, assim, nesse exemplo, faculdade A está oferecendo um pacote de auxílio financeiro muito melhor do que a B e C, né, porque aí você tem um aluno com mais concessão de bolsas de estudo e está emprestando menos dinheiro para cobrir esses custos. Então, mais uma vez, é importante que você preste muito atenção nas suas cartas de oferta e que você olhe, cada detalhe, cada linha, para saber exatamente o que você está recebendo, o que que você vai ter que pagar de volta e se você precisa tirar, dinheiro adicional de algum outro tipo de empréstimo. E mais uma vez você tem o QR Code na tela e o link para usar, para você calcular, né, os seus custos de faculdades, usar a calculadora da MIFA para comparar as suas ofertas. Então, mais um recurso aí para você fazer uma comparação e ficar bem informado. Então, agora a gente vai falar sobre como pagar a faculdade, né? Então, você preenche, então aí preenchendo ou não preenchendo, preenchendo o SAA e as necessidades não atendidas. Então, ali falando daquele dinheiro que sobra, que é necessidade não atendida, né. Então você tem aí um saldo, nesse exemplo, um saldo devido de 20.000. Então você tem, né, uma renda anterior, você tem $1.000 da poupança do aluno, você tem 4.000 na poupança dos pais, né, então você tem aí a sua renda atual, né, os salários atuais por hora, então tá aí a contribuição dos pais, e uma renda futura, que seria o empréstimo universitário. Né, então aí é um exemplo de como, é preenchidas essas necessidades não atendidas.
Então, assim, é muito importante também você ter conversas, né, entre a família, sobre a sua acessibilidade, né. Qual é o preço líquido de cada escola? Isso é algo que você deve fazer bem no começo dessa sua jornada, no começo onde o seu aluno começa a fazer a lista de faculdades, né, você começa a pesquisar. Então, assim, ter essa ideia de qual é o preço líquido de cada escola, usando aquela calculadora líquida, né, de cada faculdade. Quem que vai pagar esses custos de faculdade? São os pais? São os avós? Tem algum dinheiro guardado? Enfim, determinar, né, quem vai pagar esses custos, quanto custa, também considerar, uma faculdade comunitária talvez, né, onde a anuidade e as taxas são gratuitas em Massachusetts, então uma faculdade comunitária, um community college, né, então é uma opção também aí se você precisa reduzir os seus custos, né, você sabe que talvez a universidade por 4 anos seja muito caro, enfim, eh, há essa opção também de considerar começar os seus estudos numa community college, uma faculdade comunitária, onde é gratuito essa unidade, então você economiza aí 2 anos de estudos gratuitos no estado de Massachusetts, né, e você também tem que considerar o número de crianças que você tem na família que vão estudar numa faculdade, então se você tem múltiplos filhos indo para a faculdade ao mesmo tempo, né, gera um custo maior aí. E daí você pode também fazer um plano de financiamento de 4 anos, né, você tem e também considerar, né, conversar sobre os limites de empréstimo, né, a partir de 1º de julho de 2026, você vai ter aí um limite de 20 mil dólares no ano ou 65 mil no total. Então ficar ciente desses limites também, né, dependendo do preço que essa universidade que você está considerando custa, né, qual é o preço líquido dessa escola, vou atravessar esse limite do empréstimo federal, vou ter que fazer então um empréstimo particular para cobrir essa diferença. São todas conversas que você tem que ter em família para entender sua situação financeira e entender realmente o que que você pode, né, custear aí sem se apertar, sem se colocar numa situação difícil para sua família, para poder custear seus estudos. Então então é muito importante pensar, né, nos termos de dívida total da família, são 4 anos de universidade ou mais, dependendo do seu curso, e o potencial também do salário inicial do aluno, né. Então, assim, não vamos pensar no quanto você vai gastar em quanto isso vai traduzir para o seu primeiro salário saindo da faculdade, né, depois de terminar esses estudos. Então isso essas todas são conversas que você deve ter em família, nesse processo agora, enquanto você está olhando as suas faculdades, fazendo sua lista, fazendo sua inscrição nas faculdades, é importante estar ciente desses valores, né, e o que realmente funciona para cada família. Então aqui, para pagar uma faculdade em Massachusetts, existem vários recursos, né, para te ajudar nesse processo. Então você pode se inscrever para receber auxílio financeiro estadual de Massachusetts. Então você precisa preencher o FAFSA o mais rapidamente possível, depois do dia 1º de outubro, para não perder nenhum tipo de auxílio financeiro estadual, tá. Você tem aí o Mass Educate, né, que é, mais uma vez, esse programa de faculdade comunitária gratuita, os seus community colleges são gratuitos, então a mensalidade, as taxas e possivelmente, dependendo do caso, você pode até receber um subsídio para livros, então você pode receber dinheiro adicional, além da sua faculdade ser, totalmente gratuita, né, as mensalidades e as taxas, você ainda pode ter a oportunidade de talvez receber aí um subsídio, um dinheiro a mais para pagar os seus livros, né, para todos os alunos. Então isso é muito importante, esse programa. Você também tem o programa do Mass Reconnect, que é faculdade comunitária gratuita, então community college gratuito para adultos com mais de 25 anos de idade. Então é um programa do estado onde adultos que estão querendo regressar, né, voltar para a faculdade para ou completar os seus estudos ou talvez, né, você começou a vida cedo, enfim, estava trabalhando, cuidando dos filhos, enfim, não teve a oportunidade de ir para a faculdade logo cedo e agora você tem mais de 25 anos, né, a vida deu uma aliviada e você quer então buscar outra carreira, buscar a sua faculdade, então tem esse programa do Mass Reconnect que é para adultos de mais de 25 anos de idade, ter os estudos pagos, né, no community college. Você também, além disso, tem os programas do Mass Grant Plus e o Mass Grant Plus Expansion, que são mensalidades e taxas gratuitas ou reduzidas para os estudantes de baixa renda e renda média. E possivelmente esse programa também talvez, né, possivelmente pode oferecer, além de tudo isso, um subsídio para os seus livros nas faculdades comunitárias e faculdades públicas. Então isso aí são as community colleges e as universidades estaduais, né.
com um curso de 4 anos aqui em Massachusetts. Então são 2 programas muito importantes, que pode aí te ajudar bastante na hora de custear os seus estudos aqui em Massachusetts. Então todos esses programas que eu estou falando para vocês agora são programas do estado de Massachusetts, né, disponíveis apenas aqui dentro desse estado. Você tem também a lei de equidade da anuidade. Então alguns documentos sem documentação, eles também podem receber auxílio estadual, né, aqui em Massachusetts, e preços de anuidade de estado enviando o MAFSA. Então isso é muito importante. Em alguns estados, algumas faculdades, se o estudante é indocumentado, ele tem que pagar um preço mais caro para a universidade, às vezes até mesmo o valor da anuidade para comparável ao de um aluno internacional. Então aqui em Massachusetts nós temos essa a lei de equidade de anuidade, que, então, alivia um pouco esse custo para os alunos, né. Então, assim, você pode ser indocumentado e mesmo assim pagar o mesmo preço da unidade da sua universidade aqui em Massachusetts, que um aluno residente com documentação. Então, o que você tem que fazer, então, é preencher o MAFSA, que seria a versão estadual do FAFSA, tá. Então, para isso, alunos indocumentados precisam então, né, preencher o MAFSA, tá aí o link, eh, para ter direito a então essa lei de equidade e anuidade. Transferência em Massachusetts, então isso também reduz bastante o custo, né, de uma transferência de uma faculdade comunitária para uma faculdade pública de de Massachusetts. Então, por exemplo, você começou no community college, né, você tomando vantagem dessa oportunidade do Mass Educate. Você começou num community college, tem aí seus 2 anos pagos, e aí você vai então terminar os seus estudos numa faculdade, né, uma faculdade pública, então você vai transferir de um community college para uma UMass ou uma state university, né, universidade estadual aqui em Massachusetts. Então aí você pode ter uma redução de custos, tornando esse processo mais acessível, mais acessível financeiramente para você. Então, lembrar que tem esses programas de transferência, se você vai começar os seus estudos no community college, é importante que você converse com os conselheiros lá, converse com o pessoal do auxílio financeiro para entender o que que você precisa fazer para maximizar esses benefícios de transferência entre universidades públicas, né, os community colleges e as universidades estaduais públicas aqui em Massachusetts. E, por final, você tem também o intervalo no pagamento de mensalidades, né? Que é uma redução nos custos de unidade das faculdades fora do estado de Massachusetts. Mas dentro da Nova Inglaterra, você tem determinados programas, não é todos, mas determinados cursos, onde você tem um intervalo né, uma redução nos custos aí da anuidade. Isso vai variar de universidade para universidade, mas você pode perguntar, né? Digamos que você está olhando cursos numa universidade aqui dentro da região da Nova Inglaterra, que talvez não é oferecido aqui em Massachusetts, você pode ver então se existe essa redução de custos. Isso é uma coisa que você, né, pode achar essa informação online nos links ali. E por final, o que que você pode estar fazendo agora, né? Você assistiu esse webinar, é bastante informação que você recebeu agora, sobre todas essas modalidades diferentes de pagamento, de auxílio financeiro, mas o que que você pode fazer neste momento? Eh, então, assim, fazendo acompanhamento durante o quarto ano, né? Você está aí no senior year. Então, primeiramente, né, na primavera, no verão do terceiro ano, então antes de você começar o seu senior year, é a hora de fazer pesquisa, de visitar as universidades, comparecer às feiras de faculdade, open house, pedir carta de recomendação aos professores, fazer os seus SATs, né, os exames, e começar a escrever sua redação para a faculdade. Então, ali no verão, antes de começar o seu último ano, é a hora de você formalizar uma lista, né, aqui são as universidades que eu vou aplicar, isso são os requisitos, o que que eles precisam. Vou visitar o máximo número de universidades possíveis, né, nessa minha lista para entender se realmente faz sentido, se é um lugar onde eu me vejo morando, estudando, né, tem o curso que eu preciso, tem as coisas que eu estou precisando ou que eu acho que seria essencial para os meus estudos, enfim, é esse processo, além de entrar em contato com os professores para pedir suas cartas de recomendação. Então você tem que fazer tudo isso antes de começar aquele seu último ano, durante o verão, ali, se preparar. Quando você começa o seu senior year, né, o seu último ano, no outono ali você vai fazer mais uma vez o seu SAT, se você vai aplicar para faculdades que estão requerendo, né, isso, que é um requisito. Obtenha suas cartas de recomendação, finalize as suas redações, né, então você começou a escrever sua redação no verão, essa é a hora de finalizar ali, fazer aquela última revisão,
assistir o nosso webinar da Financial Aid 101, né, Introdução ao Auxílio Financeiro, que é o que você está fazendo agora, assistir, né, esse webinar para começar a se preparar. E aí é a hora de você preencher todos os requerimentos de admissão, né, suas aplicações para suas faculdades, a hora de você pedir o seu pedido de admissão antecipada, se você está precisando, né, se isso é algo que você quer, obter, então, criar aí o seu FSA-ID e preencher o FAFSA. Então, tudo isso você tem que fazer ali no começo do ano, né, até outubro, ali no outono, você está focado em terminar os seus requisitos né, de admissão para as faculdades e o processo, de auxílio financeiro. É a hora que você está preenchendo o FAFSA, o CSS Profile, né, se necessário, enfim, você está fazendo tudo certinho, completando todos esses formulários agora no começo do seu senior year, no outono. Chegando o inverno, você, enfim, já enviou todos os seus pedidos de admissão, já fez, né, se candidatou para qualquer tipo de bolsa privada que você encontrou nos websites aí que a gente recomendou, você foi lá, buscou no Fastweb, por exemplo, anotou um monte de bolsa diferente que estava disponível, né, dependendo do seu critério, das suas habilidades, do curso que você está procurando. Então é essa hora de mandar tudo isso e enviar os seus relatórios de notas no meio do ano, porque quando você chega no inverno, você provavelmente já mandou, né, já enviou todas as suas solicitações de admissão, e é a hora de enviar então seu boletim ali no meio do ano, que tem suas notas do começo né, dessa parte do seu último ano aí. Aí quando chegar na primavera, é a hora de você começar a receber, né, ou talvez você já recebeu alguma antecipada, mas é a hora que você começa a receber suas ofertas de admissão, além de também as suas cartas de auxílio financeiro. Então é neste ponto que você deve então assistir um outro webinar que a gente tem disponível aqui no MIFA, que é sobre suas ofertas de auxílio financeiro e o curso de faculdades. Então é um webinar mais detalhado sobre, né, essas ofertas que a gente cobriu muito rapidamente hoje, assim, a gente só te deu exemplos do que é, né, de como é uma oferta, o que inclui, né, como é calculado, mas a gente tem aí esse outro webinar disponível que vai te dar mais detalhes sobre o passo a passo dessas ofertas de auxílio financeiro, curso de faculdade, etc. Então é importante que você assista isso quando você já tiver essas cartas de admissão e as cartas de auxílio financeiro na mão. E aí é a hora também de você fazer o programa de visitas às faculdades. Normalmente as faculdades aí vão ter programas de visita para os seus alunos admitidos, né? Muitas vezes vai chamar Accepted Students Day ou algo parecido, mas é a hora de você então fazer essa última visita nas faculdades que você foi admitido, que você já tem o seu pacote de auxílio financeiro. Essas visitas são uma ótima oportunidade para você sentar com os oficiais do escritório de auxílio financeiro daquela faculdade. Normalmente, nessas visitas, vai ter aí uma oportunidade para você ir conversar com eles, sentar, analisar o seu pacote de auxílio financeiro. Uma boa hora para pedir, né, ajuda adicional, ó, talvez pedir uma revisão se você acha que você não recebeu ajuda suficiente, que o auxílio financeiro não está cobrindo todos os seus custos. Enfim, é uma boa hora de você ter essas conversas com cada universidade que você está considerando, né. E aí, eh, a última coisa que você vai fazer aí depois de fazer todas essas visitas, de fazer uma análise muito detalhada, né, do seu auxílio financeiro, é então escolher a sua faculdade, que normalmente os alunos são, encorajados a fazer isso até dia 1º de maio. Dia 1º de maio é o que a gente considera, assim, o dia da decisão, né, um dia simbólico, que é o dia que os alunos decidem então, se comprometer com uma universidade, a hora que você decide para onde você vai passar os seus próximos 4 anos. Mas você tem todo esse processo antes para determinar, né, essa escolha, incluindo assistir os webinars sobre, né, auxílio financeiro, custo, como pagar, etc. Analisar muito bem essas cartas de auxílio financeiro, para então fazer uma escolha bem informada no dia 1º de maio. E se você precisar saber mais sobre prazos estendidos, outras coisas, você tem mais uma vez aí na tela um QR Code e um website para você conferir, né, os prazos estendidos. Então agora nos seus próximos passos, né, depois de você receber tanta informação hoje, então vamos aí alguns passos para você. Cria o seu FSA-ID, né, o seu número para estudante. Então, mais uma vez, o estudante tem que ter um e os pais têm que ter um também, separado. Então todo mundo tem que criar um FSA-ID. Pesquise os prazos e os requerimentos necessários para cada universidade que você está considerando, tá? Cada uma, porque nem todas vão ter o mesmo prazo, então é importante que você faça essa pesquisa, anota tudo num caderno
use, né, o gerenciador aqui do MIFA, se você quiser, enfim, há vários recursos para você se organizar melhor e anotar essa informação no jeito que seja, eh, útil para você. Preencha o seu FAFSA e o, né, CSS Profile se você precisar, se é necessário, até o dia 1º de outubro. Então, se você está assistindo isso hoje, já passou do dia 1º de outubro, né, vamos correr lá e fazer isso, que seria o seu primeiro passo. Se você está aí nesse processo, né, de fazer o requisito para, auxílio financeiro, é importante que você faça isso o mais rápido possível. Então, assim, essas são seus 3 próximos passos, tá aí o seu dever de casa, depois de assistir esse webinar, é correr e fazer isso. Então faça o seu FSA-ID, pesquise os prazos, anote tudo de um jeito, né, organizado e preencha então o seu FAFSA e o CSS Profile, se necessário. E você tem aí agora 3 QR codes, né, que é um dever de casa adicional para você. Você pode se inscrever nos outros webinars aqui da MIFA, nesse primeiro QR Code, você pode consultar a página de prazos de admissões, a faculdade, auxílio financeiro, né, todo organizadinho para você, criado pelo MIFA. E, finalmente, você pode também se inscrever para receber e-mails da gente, né, receber e-mails aqui do MIFA com, outros webinars, oportunidades, recursos, enfim, tem muita informação importante, necessária, e útil que vem, através da MIFA, sempre providenciando, né, muita informação, válida, útil e necessária aqui para nossos pais e alunos. Então é isso conclui nosso webinar hoje. Muito obrigado por sentar aqui com a gente hoje, assistir, esse webinar. Espero que tenha sido super útil, que tenha respondido muitas suas perguntas e tenha sido informativo. Se você tiver perguntas adicionais, está aí o número na tela, além do e-mail que você pode utilizar, então, para entrar em contato com o MIFA, tirar suas dúvidas e, enfim, espero mais uma vez que tenha sido útil e muito obrigada. Tenha um ótimo dia ou noite.